Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Kremer. Trabalho no Abrigo Teresa de Jesus, ali na Rua Ibituruna, número 53, na Tijuca. É uma entidade que foi fundada em 1919 e desde então atua em favor da criança ou da infância sob risco social. E hoje farei uma reflexão a convite da Sociedade Espírita Jorge acerca da vida de São Jorge, no dia em que ele é reverenciado, no dia 23 de abril. Evidentemente, estamos atendendo a todas as determinações do período de quarentena que vivemos. Evidentemente que a quarentena está muito relacionada à questão de prioridade. Temos ouvido muito a palavra prioridade em vários canais sociais. E realmente é um momento de refletirmos sobre as nossas prioridades. Lembramos que a quarentena mais famosa que a humanidade conhece é a quarentena de Jesus. Sabemos que o Mestre, ao decidir-se por iniciar o seu ministério público, saiu da sua casa na Galileia, lá em Nazaré, e dirigiu-se para o sul, para a Judéia, para a região onde o Rio Jordão encontra o Mar Morto. É na parte norte do Mar Morto. Lá, João Batista, o maior dos profetas, vinha realizando um ritual de batismo. Sabemos que João Batista é o grande precursor de Jesus, o desbravador das veredas. Ele é certamente o maior dos profetas. O próprio Mestre, falando sobre ele, afirmou: dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João. Outros profetas também acabaram prevendo a sua vinda. Lembramos que o Velho Testamento se encerra com o livro de Malaquias. Malaquias foi um profeta que viveu 400 anos antes de Cristo, um período difícil para o povo israelita que saíra lá da Babilônia, retornara para Jerusalém num período de muito desânimo e dor. E ele então quis trazer um ânimo para aquele povo. E nas últimas frases do Velho Testamento ele afirma que o profeta Elias chegará antes do dia do Senhor. Ora, o profeta Elias viveu 800 anos antes de Cristo, isto é, 400 anos antes de Malaquias. E todas as escrituras afirmavam que ele retornaria para ser o precursor do Messias. E essa profecia se cumpriu porque Elias reencarnou-se então na personalidade com a roupagem de João Batista. Sabemos que quando Jesus se encontrou com João, se deixou batizar, muitos se questionam a razão porque Jesus assim o fez, mas o fato é que Jesus se deixou batizar. E naquele momento, segundo o relato dos evangelistas, uma série de acontecimentos mediúnicos aconteceram. E, na nossa visão, entendemos até que Jesus teve a plena ciência da sua missão naquele momento. E aí resolveu, como é muito comum entre os grandes missionários na Terra, se afastarem por um período para fazerem as suas reflexões. Lembramos que Paulo de Tarso passou 3 anos no deserto de Dan antes de dar início à sua epopeia. E Jesus resolveu então se afastar e foi para o Monte da Quarentena, que fica situado a cerca de 3, 4 quilômetros de Jericó, da cidade de Jericó. Lá ele ficou 40 dias e, segundo os relatos, o que a maioria das pessoas acredita, é que ele teria sido então tentado pelo diabo. Na verdade, Jesus ali começou a estabelecer que tipo de Messias ele queria ser. Estava estabelecendo as suas prioridades.
Evidentemente que essa reflexão e essa tentação veio a nível psíquico. E qual foi a primeira tentação? A transformar pedras em pães. Se assim Jesus fizesse, ele seria reconhecido como Messias na mesma hora. Lembramos que quando ele multiplicou pães e peixes, o povo admirado, antevendo um paraíso na terra, onde não ia mais precisar trabalhar durante o dia na quente dos campos ou nas noites frias pescando no lago, era só fazê-lo rei. Tentaram até fazê-lo rei. Jesus se apercebeu e saiu rapidamente de onde se encontrava, de retorno para Cafarnaum. A outra tentação que lhe veio na cabeça foi ser reconhecido como Messias através dos sinais. Ora, os sinais sabemos que são importantes, principalmente na cultura israelita, porque os sinais, eles comprovam a realização de uma profecia. Entretanto, sabemos que Jesus fez muitos sinais. Ele multiplicou pães e peixes, fez andar paralíticos, fez ver aqueles que estavam cegos, afastou espíritos obsessores. Entretanto, os sinais não eram a sua mensagem. E por fim, ele teve a tentação de ser um Messias político, o que ele rechaçou de forma bastante severa. E ali, naquele momento, ele estabeleceu que ele seria um Messias como fora previsto por Isaías. Isaías viveu 750 anos antes de Cristo. E ele previu um Messias servo, um Messias servidor, um Messias do amor. Assim, naqueles 40 dias, Jesus refletiu na sua missão e estabeleceu as suas prioridades. Que nós também, nesse período de quarentena, possamos estabelecer, rever as nossas prioridades de vida. Lembrando, acima de tudo, e que Jesus estabeleceu a nossa prioridade no Sermão da Montanha. Sabemos que esse sermão foi o seu sermão mais importante. O famoso Gandhi afirmava que se todos os livros de espiritualidade desaparecessem, mas se sobrasse o Sermão da Montanha, o ser humano teria todas as condições para alcançar a evolução, isto é, manifestar o reino de Deus dentro de si. E lá nesse sermão maravilhoso, Jesus informou, olhe, busque acima de tudo o reino de Deus. Ora, buscar acima de tudo o reino de Deus é certamente estabelecer uma prioridade. Então, que nós possamos rever as nossas prioridades nesse momento com confiança e com fé. Então, muita paz e muita alegria a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão sobre São Jorge, lembrando que ele viveu num período muito difícil, que foi a segunda metade do século III, por volta aí de 250 ao ano 300. Foi um período talvez mais difícil do cristianismo. Era necessário ter muita coragem para ser cristão nesta época. E para entendermos bem essa situação do cristianismo nessa segunda metade do século III, vamos fazer rapidamente uma reflexão de como se desenvolveu a mensagem cristã até o século IV, quando ela então iria se tornar religião oficial do Império Romano por volta aí do ano 380, quando o imperador Teodósio I estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Sabemos que existia um acontecimento que é considerado como o ponto inicial do desenvolvimento da mensagem cristã. E esse acontecimento ocorreu durante a festa de Pentecostes. Pentecostes, em grego, significa 50, porque era uma festa que acontecia 7 semanas depois da festividade da Páscoa. Era uma festa da colheita. Com a dominação romana, acabou sendo conhecida como Pentecostes, como falei, uma palavra grega que significa 50. E sabemos que nesta festividade, nesta festa, 120 discípulos de Jesus se reuniram
e começaram a acontecer fenômenos bastante transcendentes e importantes. Esses 120 discípulos foram reunidos por Jesus em espírito durante essas 7 semanas. Sabemos que entre a morte de Jesus, que aconteceu 7 semanas antes, na festividade da Páscoa, na sexta-feira, que acabamos até de reverenciar, no domingo, Jesus iria se apresentar vivo para Maria de Madalena. Essa notícia seria fundamental para a mensagem cristã, não tem a menor dúvida com relação a isso. Não haveria cristianismo sem a ressurreição e a famosa ressurreição de Jesus. Foi um acontecimento marcante que trouxe e renovou as esperanças daquela comunidade cristã que estava bastante abalada, até pela consciência culpada, com o que acontecera com Jesus. E nessas 7 semanas, Jesus aproveitou em espírito para tentar reagrupar aquele grupo que ficara dispersado. Durante essas 7 semanas, Jesus se apresentou, incluindo a de Maria de Madalena, cerca de 11 vezes, procurando reorganizar, dar fé para aquela comunidade, porque o grupo mais direto de apóstolos eram galileus, porque depois da crucificação eles retornaram para a Galiléia e como estava para acontecer a festividade de Pentecostes, eles retornaram então de volta para Jerusalém. E na sua última aparição, Jesus pediu para que eles não saíssem de Jerusalém, aguardassem na festividade que algo diferente iria acontecer. Esses 120 discípulos, então, dessa grande pequena comunidade se reuniu num átrio do templo de Jerusalém, estavam lá reunidos, quando, inclusive com Maria, quando começaram a acontecer fenômenos diferentes, sons diferentes, luzes. E o povo, então, vendo aquelas manifestações, se aproximaram. E aí aconteceu um fenômeno conhecido como xenoglacia. Esses discípulos de Jesus, os apóstolos, começaram a falar com as línguas próprias que eles falavam nas suas regiões, porque sabemos que durante a festividades religiosas em Jerusalém, a cidade recebia peregrinos de todas as regiões da província, até também das capitais das cidades do mar Mediterrâneo, fazendo com que Jerusalém tivesse quase como que um mosaico de cores, de roupas diferentes, como também de sons diferentes das palavras das diferentes línguas. E esses discípulos, pelo fenômeno de xenoglacia, começaram a falar na linguagem de cada um daqueles que estavam lá presentes. Então foi um fenômeno bastante importante e está registrado no Atos dos Apóstolos que uma grande quantidade de pessoas aderiu nesse momento ao cristianismo. E então essa festa de Pentecostes é considerada como o marco zero do desenvolvimento da mensagem cristã. Sabemos que essa mensagem se desenvolveu de uma forma bastante progressiva e intensa, principalmente baseada e lastreada na ressurreição de Jesus e que ele havia vencido a morte. Evidentemente, o grande risco dessa mensagem no século I foi ela de se tornar mais uma seita judaica. Foi um risco bastante grande, até porque devemos considerar que o cristianismo ele chegou num solo de tradições muito antigas no judaísmo. Jesus era judeu e esse foi um grande risco que a mensagem cristã sofreu, até porque existiam 29 seitas judaicas. Se é mais uma, não haveria problema. Evidentemente que foi através do trabalho missionário de Paulo de Tarso, que soube bem identificar esses riscos e procurou levar o cristianismo à gentilidade, que esse risco foi evidentemente superado com muitas dificuldades. Não vamos falar aqui que foi difícil, bem sabemos a atividade extraordinária que o apóstolo Paulo realizou. E a mensagem então foi se espalhando, principalmente por Paulo, e fundando as suas igrejas. Ele realizou 4 viagens
missionárias, a última, evidentemente, é a viagem do cativeiro, e as perseguições nesse século I foram um pouco pontuais, não houve perseguições muito institucionalizadas. A primeira perseguição foi no ano 64, quando Nero acabou colocando fogo em Roma e colocando a culpa para os cristãos. Evidentemente, os cristãos naquela época eles pagavam a conta por todos os problemas. Se havia um problema climático, era o problema dos cristãos, do cristão. Se não havia uma boa colheita, o problema eram os cristãos. Então, eles pagavam sempre a conta de todos os problemas que surgiam. Essa influência do judaísmo se deu até o ano 70, quando sabemos que Jerusalém foi tomada pelas tropas do general Tito, as tropas romanas, e Jerusalém foi quase que destruída. O polo original da igreja de Jerusalém se transferiu então aos poucos e foi para Antioquia, que era uma outra cidade importante, e um outro polo que começava a ser formado, que era a igreja em Roma. Evidentemente, diminuindo esse risco de se tornar uma seita judaica, surgiu um outro problema, porque o cristianismo começou a ser visto no final do século I como algo diferente do judaísmo. E, evidentemente, ele acabou saindo dessa proteção que o judaísmo dava para ser visto como uma seita fora da lei, uma seita de ignorantes. Entretanto, apesar das dificuldades, todos os livros que nós encontramos no Novo Testamento já estavam escritos e a mensagem se difundiu bastante nesse século I. No século II, aconteceu algo que favoreceu muito o desenvolvimento da mensagem cristã. Foi o bom desenvolvimento econômico do Império Romano. Isso favoreceu a movimentação de pessoas. Existe até um período do século II que é conhecido como a Era dos 5 bons imperadores. Ora, você ter um imperador romano bom já era difícil. Imagina você ter 5 imperadores bons ao mesmo tempo em sequência. Evidentemente, isso é uma interferência direta do alto, porque promoveu o progresso, e promovendo o progresso, a movimentação das pessoas, e com a movimentação das pessoas, a mensagem cristã realmente se desenvolveu como nunca. Evidentemente que, apesar desse desenvolvimento, os famosos pagãos, os romanos, começaram a observar como se desenvolvia essa mensagem, com que figura ela se desenvolvia. E aí começaram os filósofos e pensadores a criticarem essa mensagem, porque como é que pode essa mensagem se desenvolver com essa força? Então, alguns homens letrados cristãos começaram a combater, que eles são conhecidos como os apologistas. Apologista era aquela criatura que combatia os ataques que a mensagem cristã recebia daqueles pensadores que não concordavam com o seu pensamento. Outro problema que começou a surgir também para a mensagem cristã nessa época foram as divisões. Sabemos que as divisões são inevitáveis, mas as divisões são muito problemáticas. Eu acho que até uma característica de um planeta de provas e expiação é a divisão e não a união. Porque a mensagem cristã começou a ser subdividida, cada pensador tinha um pensamento e tinha os seus seguidores. E, evidentemente, isso também, de certa maneira, veio a enfraquecer o desenvolvimento da mensagem cristã. E aí nós chegamos no século III. O século III teve um fato que também contribuiu bastante para o desenvolvimento da mensagem cristã, que foi justamente a crise econômica. Ora, no século III não tiveram mais guerras de conquistas e, por essa razão, não tinham mais à disposição muitos escravos no Império, e quem promovia o progresso era a base da escravidão, e aí eles começaram a ter que usar
recursos próprios a importar, então houve realmente um problema econômico sério. E, evidentemente, aí sobressaiu o quê? O cristianismo, porque as pessoas tinham um comportamento cristão, solidário, de caridade, e isso começou a chamar a atenção e as pessoas começaram a se interessar. Então, dentro até de um mal que era um problema de crise econômica, aquilo favoreceu o desenvolvimento da mensagem cristã. Sabemos que no século III começaram a acontecer as perseguições institucionalizadas, porque também no século II as perseguições que aconteceram em Lyon, enfim, eram duras e pesadas, mas eram pontuais. No século III não. Foram institucionais e começou aí por volta do ano 250 com o imperador Décio. Foi um período difícil para os romanos, porque eles tiveram cerca de 9 imperadores em menos de 20 anos. Isso mostra como eram tempos difíceis aquele século III, com perseguições institucionais. E o Império Romano se encontrava em crise por volta aí do ano 284. E quem acabou assumindo o Império Romano no ano 284 foi o imperador Diocleciano. Ele era filho de escravos libertos e logo que ele assumiu o império e viu os problemas que ele estava e teria que enfrentar e também as dimensões enormes desse império, quantos problemas, ele resolveu distribuir a administração. Ele criou mais 3 cargos. Ele era o Augusto e ele acabou instituindo a função de um co-augusto. Era um parceu para o regime ou o Império Romano do Ocidente. Ele ficaria com o Oriente. E para ter um auxiliar, cada Augusto, o Augusto e o co-augusto, teriam os seus Césares. Então ele distribuiu a administração desse vasto império em 4 pessoas. O César de Diocleciano era Galério. Galério era realmente um César muito cruel, odiava os cristãos, e ele foi quem incitou muito que Diocleciano fizesse perseguições bastante graves. Embora Diocleciano tivesse obtido um desenvolvimento administrativo muito bom, o império ressurgiu de uma forma muito positiva ao final do século III. Mas mesmo com esse reequilíbrio, com essa riqueza e até com essa organização, as perseguições foram as mais cruéis, principalmente incitadas por Galério. Entendemos até que Diocleciano ele não tinha tanto ódio dos cristãos, certamente não tinha, mas ele era incitado por esse seu César, que era bastante difícil. Sabemos que no ano 305, Diocleciano resolve abdicar, ele saiu, se retirou de cena, eu acho que talvez estivesse cansado e doente, e aí aconteceu o pior dos pesadelos para os cristãos, porque quem entrou no seu lugar? Galério. E Galério, então, empreendeu perseguições bastante severas até o ano 308, muito difíceis, muito cruéis. É interessante que por volta do ano 308, ele adoece. E aí Galério fica com medo. Será que esses deuses cristãos estavam se vingando dele? E resolve até, a partir do ano 308, 309, trazer um édito que daria assim, uma cobertura de fraternidade, enfim. Ele até, de certa maneira, estendia a mão para os cristãos. Ele estava com medo de morrer. Ele fez esse édito, mas não adiantou nada e acabou desencarnando. E assim, no ano 311, 312, houve uma luta pelo poder, o que era muito
um problema recorrente no Império Romano, houve uma grande luta, e quem acabou ganhando o poder foi Constantino, o grande imperador Constantino, aquele que, numa batalha em Roma, ele teve o sonho para que colocasse nos capacetes, nos escudos dos seus soldados, a marca da cruz, porque assim ele iria vencer, e ele o fez e acabou vencendo, se tornando um imperador romano. E é assim, no ano 313, ele estabeleceu o Édito de Milão. Com esse Édito de Milão, ele trouxe a paz, trouxe a liberdade religiosa. Aqueles que antes eram perseguidos por ser cristãos, não podiam se reunir, tinham que render graças aos deuses, ao imperador, contra aquilo que eles acreditavam. Isso deixava de existir, trazendo assim uma liberdade religiosa para o Império Romano. Constantino trouxe e foi importante, enfim, para o desenvolvimento da mensagem cristã, mas ele não estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso somente iria acontecer no ano 379, 380, através, como já comentei, do imperador Teodósio I. E foi nesse cenário, com Diocleciano, que surgiram, ou que reencarnou, o espírito de Jorge, como nós conhecemos São Jorge. Mas eu queria aqui fazer uma reflexão. Nesse período, existiram 3 homens, 3 capitães, 3 legionários do Império Romano, que, por sua ação, eles têm que, como que, andarem juntos. Como aqui atualmente existem os 3 tenores, eu estou fazendo uma referência hipotética aqui aos 3 capitães. E quais foram esses 3 capitães? O primeiro desses capitães foi São Maurício. O segundo desses capitães foi São Sebastião. E o terceiro desses capitães foi São Jorge. Todos eles viveram no mesmo período, um período difícil, de perseguições. E vamos falar rapidamente de São Maurício. Ora, São Maurício era comandante militar de uma legião tebana, conhecida como sendo uma das legiões mais aguerridas. Tebas era uma cidade do Egito, e por volta aí do ano 286, Maximiano, que era o outro Augusto, ou co-Augusto de Aureliano, aliás, de Diocleciano, perdão, Maximiano era co-Augusto de Diocleciano. Ele resolveu combater os bagaldos, que era um povo que vivia ali na região do Cantão de Valais, na Suíça, e precisou de todas as suas tropas. E uma tropa que foi enviada foi justamente a tropa de Tebas, da famosa legião tebana, comandada por Maurício. Maurício se deslocou lá para a região da Suíça, o exército foi tudo reunido, mas havia sempre, antes de uma luta, fazer-se cerimônias propiciatórias de reverência ao imperador, porque o imperador, sabemos, era considerado um ser divino. E Maurício, com sua tropa, ele já tinha absorvido o cristianismo, ele era cristão, e não atendeu a essa determinação de Maximiano. Ele foi pressionado de todas as maneiras e acabou até sendo dizimada a sua legião. A dizimação era a morte de 10 em 10 de todos os seus componentes, porque eles renderam as suas armas e se deixaram abater. Aliás, num martírio bastante diferenciado. Devemos entender que Maurício tinha uma legião, ele tinha homens aguerridos, seria plenamente justo ele lutar pela sua vida. Mas ele depôs as suas armas e foi assim martirizado. Então foi um exemplo que repercutiu, vocês podem imaginar como isso repercutiu no Império Romano. Ouvi certa vez uma palestra do nosso Divaldo Pereira Franco, lá no Lar Fabiano de Cristo, e ele relatou
que São Maurício era a reencarnação de Amenófis IV ou Akenaton, aquele famoso líder e faraó egípcio que instituiu o rei, o Deus único, o Atom, o Sol. O Sol é muito bom para simbolizar a Deus. E Akenaton estabeleceu uma religião com um Deus único, com um Deus Sol. Evidentemente, isso trouxe para ele uma reação muito grande. Ele viveu poucos anos, porque o egípcio era eminentemente politeísta. Ele deixou quase 80 mil sacerdotes desempregados e, por essa razão, a reação foi grande. Ele acabou sendo morto. E ele seria novamente martirizado como Maurício, na personalidade grandiosa de Maurício, agora, porque não foi fazer as ofertas, não foi render-se às suas cerimônias e as suas honras para deuses que ele não acreditava. Ele acreditava no Pai e ele acreditava em Jesus. Então esse é o primeiro dos capitães e ele foi martirizado por volta do ano 286. O outro capitão, lembrando os 3 tenores e os 3 capitães. O outro capitão é um que é bastante conhecido aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque é São Sebastião. Sebastião nasceu por volta do ano 256 em Narbona, na França. De lá, ele se transferiu para Milão com sua família, acabou ingressando para o exército romano e quis, na sua carreira, que ele acabasse na guarda pretoriana, aquela guarda que dava proteção ao imperador. E era um período de perseguições. Sebastião, que significa o divino, ele aderiu ao cristianismo e começou a proteger os cristãos. Por essa razão, acabou também martirizado. Sabemos que São Sebastião é o padroeiro aqui da cidade do Rio de Janeiro e ele provavelmente foi inspirado pelo exemplo de Maurício. É interessante que Sebastião era da guarda pretoriana, que estava muito ligada ao imperador. E sempre houve uma tradição de alguns guardas e oficiais pretorianos ligados ao cristianismo. Paulo de Tarso, ele esteve preso em Roma por 2 anos. E ele, lá preso, ele escreveu 4 cartas. E numa dessas cartas para os filipenses, para a igreja de Filipos, ele comentou o seguinte: ele estava mandando para os filipenses, saudações, também dos homens santos que estavam com ele, como também os homens dos santos da casa de César. Ora, o César naquela época era Nero, mas Paulo, onde estava, ele fazia frutificar o Evangelho, a palavra do Evangelho. E ele frutificou a palavra do Evangelho preso na guarda pretoriana romana. E por essa razão, muitos guardas aderiram ao cristianismo. E por isso ela fala. Por essa razão, Paulo afirmou: estou enviando saudações dos santos da casa de César, mostrando que as tradições cristãs já estavam junto àquela guarnição militar. Por fim, então, complementando o terceiro capitão, vamos ao capitão Jorge, mais conhecido como São Jorge. São Jorge é um dos santos mais populares que a humanidade conhece. Evidentemente, ele é padroeiro de vários países e surgiram histórias e lendas sobre eles há muito tempo. Evidentemente que o surgimento dessas lendas tem muito a ver até com a sua popularidade. Jorge nasceu provavelmente volta aí do ano 275, na Capadócia, que é na região da Turquia. Quando seu pai vem a falecer, sua mãe vai para
a Palestina, para a região ou para a cidade de Lida, lá onde ele se desenvolve, e resolve então ingressar no ofício das armas. E ele vai então para Nicomédia, que era, na verdade, o centro administrativo do Império Romano do Oriente. E lá estava com Diocleciano, enfim, e ele começou a ascender por sua condição diferenciada e acabou até angariando uma grande simpatia de Diocleciano para ele. Evidentemente vieram as perseguições que já relatamos, e ele também, tentando proteger os cristãos, acabou sendo degolado. Esses 3 espíritos que reencarnaram nesse período difícil, eles nos trouxeram um exemplo maior do amor, porque eles testemunharam o maior dos amores. Quando Jesus nos ensinou na famosa ceia pascal, aquela ceia que aconteceu na quinta-feira, antes da sua crucificação na sexta, Jesus afirmou o seguinte: não há maior amor do que aquele que dá sua vida para um amigo. Sacrifica sua vida em favor do próximo. Esse é o maior amor. E São Jorge testemunhou, assim como também São Sebastião, como também São Maurício. Mas esses 3 conseguiram testemunhar esse amor maior. E também testemunharam para nós uma fé inquebrantável. Na verdade, Jorge, como também os outros 3, e vamos simbolizar em Jorge os outros 2, Sebastião e Maurício, ele soube bem honrar as tradições de um outro legionário, que é muito conhecido, que nós encontramos no Evangelho a sua história, que é o centurião de Cafarnaum. Ora, sabemos que Jesus estabeleceu em Cafarnaum o seu centro de operações durante o ministério público na Galileia. Cafarnaum era uma cidade onde passava uma rota comercial importante, por essa razão tinha uma coletoria de impostos, nos lembra Mateus, o Levi, e tinha também uma guarnição militar. Certo dia, esse centurião teve um problema. O seu servo ficou muito doente, adoentado, estava desencarnando, e ele soube de Jesus, que o mestre vinha curando as pessoas. Mas ele sabia que ele era um pagão, como é que ia chegar para um judeu fazendo um pedido assim, embora pudesse, por sua condição social diferenciada, ele era o centurião, chefe da guarnição militar. Então o que ele faz? Ele vai nos doutores da lei que ele já conhecia, que ajudava a ter a sinagoga, para que esses cidadãos respeitáveis judeus fossem até Jesus fazer o pedido. E assim eles fizeram. E Jesus anuiu: não, eu vou até lá ajudar o servo desse centurião. E aí ele soube e ficou esperando a vinda do mestre, e o mestre então se pôs a caminho. Entretanto, ao perceber na sua casa aquelas honrarias pagãs, estátuas, porque sabemos que até o imperador era considerado divino, ele pensou se iria impor isso a Jesus, que ele entrasse numa casa pagã. Ele não faria isso. Pediu então o servo que fosse até o mestre, e esse servo encontrou Jesus ao meio do caminho. E ao parar, falou o seguinte: mestre, tu não precisas ir até a casa do comandante. Ele conhece a autoridade e ele sabe que basta uma palavra tua para que o seu servo fique curado. E Jesus ficou muito surpreendido e acabou afirmando: não vi fé igual a essa em Israel. Nenhum religioso que Jesus conhecera testemunhara tamanha fé, a fé encontrada
um centurião de Cafarnaum. E sabemos que no momento que corre, a fé é bastante importante para que possamos enfrentar todos os desafios que nos estão colocados na frente. Sabemos que a fé é um valor cognitivo interior que precisa ser desenvolvido, e ele será desenvolvido, evidentemente, nas situações difíceis, nas situações de prova. Nós não vamos testemunhar a nossa fé num dia de sol, nós vamos testemunhar a nossa fé no momento que os céus fiquem sombrios, no momento que as dificuldades venham a surgir. Podemos até lembrar, por exemplo, a grande passagem de Jesus no lago de Genezaré. Logo ao início, Jesus resolveu, do seu ministério público, Jesus resolveu fazer uma viagem para a margem oposta do lago de Genezaré. E o que ele fez? Saiu bem cedo, chamou os seus 12 apóstolos, pegaram uma embarcação com cerca de 9 metros por 2,5. Esse era o tamanho das embarcações. Na década de 80 do século passado foi encontrada um período de estiagem lá no lago de Genezaré. Foram descobertos os restos de uma embarcação intacta do século I e tinha mais ou menos essas dimensões. E eles começaram então a atravessar aquele lago muito bonito, e Jesus estava na popa quando então houve uma mudança do tempo. Aquela região ela é muito afeita a esse tipo de situação, o tempo muda com uma rapidez muito grande, alternam o tempo bom e o tempo ruim, uma rapidez muito grande. E assim também era naquela época. E quando eles estavam fazendo a travessia, começou a haver então acontecer uma tempestade grande, os ventos fizeram com que as ondas batessem na embarcação, e aqueles apóstolos então, diante dessa situação, surgiu o que? O medo. E evidentemente eles estavam com medo e viam lá na popa Jesus dormindo, e começaram a ficar angustiados com isso. Reparem, Jesus tranquilamente dormindo e eles desesperados diante do que estava acontecendo. Podemos fazer até um simbolismo para as nossas vidas, né? Porque quando surgem as tempestades, parece que Jesus está dormindo mesmo, é porque nós precisamos ser testados naquele momento. Até que eles não conseguiram conter o medo e foram até o mestre, o acordaram, e Jesus perguntaram qual é o problema, eles narraram, e aí o mestre perguntou-lhes: cadê a vossa fé? Mas se apiedou e conseguiu amenizar a tempestade, mostrando que quando nós temos fé, esses problemas passam, e até depois fazemos até uma reflexão, esses problemas talvez não fossem tão pesados quanto nós imaginávamos que eles fossem. Mas a fé, ela é testada no momento da tempestade, e todos nós temos que enfrentar as nossas tempestades. Por essa razão é importante que possamos ter a fé desenvolvida para que possamos suplantar esses problemas que são naturais nas nossas vidas. No período que corre, nós enfrentamos problemas exteriores que são minimizados com o resguardo que nós fazemos na quarentena. Mas também enfrentamos problemas interiores. E o problema interior é um outro vírus, que também é bastante problemático, também é bastante agressivo, que é o vírus do medo. Entretanto, devemos guardar a fé, porque somente com a fé podemos resolver esse segundo vírus que comentamos, que é o vírus do medo. O outro, nós fazemos o nosso resguardo, as nossas preocupações, a nossa higiene, mas com relação a esse outro vírus, que também está disseminado, que é o vírus do medo, somente através da fé nós podemos suplantá-los. Assim, irmãos, no dia em que fazemos uma reverência a São Jorge, procuramos até elencar
dois outros espíritos que foram contemporâneos a ele, foi São Maurício e São Sebastião. Devemos exaltar as duas atitudes que esses espíritos tiveram nas situações mais difíceis, mais agressivas. O amor, acima de tudo, o amor que é o maior de todos, aquele que sacrifica a própria vida, e a fé, que faz com que possamos enfrentar todas as situações difíceis, sem nos deixar dominar pelo vírus do medo. Então, muita paz e muita alegria a todos.